Para nos ajudar a perceber os meandros do financiamento partidário, é meu convidado José Bourdin, politólogo. Boa tarde, obrigado por vir ao Discurso Direto. Obrigado. Fala-se muito em financiamento dos partidos políticos, mas exatamente como é que se procede ao financiamento dos partidos? Como é que uma pessoa privada ou uma empresa, se quiser financiar um partido, como é que faz? Pode fazê-lo de uma forma natural e aberta, embora haja alguns requisitos legais a cumprir, porque existem limites. Quer a título pessoal, se eu quiser dar donativo a um partido, eu tenho um limite que a lei me impõe, e o mesmo acontece com as empresas. Os próprios partidos também, face à lei em vigor, também têm limites anuais de donativos e de angariação de fundos que podem obter, quer os privados, quer das empresas. Estamos a falar de montantes. Eu posso passar a explicar, também não sei de cor, são vários. No caso do financiamento público, e agora pegando o dinheiro que sai dos nossos impostos para financiar os partidos, e que obviamente faz todo sentido, já podemos falar sobre isso, é um salário mínimo de 135 por cada voto que os partidos obtêm nas eleições legislativas. Isto desde que os partidos tenham, caso obtenham representação, obviamente, caso elejam pelo menos um deputado. Ou então que tenham 50 mil votos, porque com 20 e tal mil votos em Lisboa é possível, por exemplo, no Cerco de Lisboa é possível eleger um deputado, portanto não são necessários 50 mil votos. Mas se não eleges deputados, portanto pelo menos 50 mil votos. No caso da angariação de fundos, não é possível obter mais do que 675 mil euros por ano, que são 1.500 salários mínimos nacionais, e no caso dos donativos singulares, não podes ter 25 salários mínimos nacionais ano. Em 2003 houve alterações à lei do financiamento, deixaram de ser possíveis donativos coletivos e anónimos. Isto veio de alguma maneira moralizar o sistema? Era uma alteração que se impunha? Pelo menos aparentemente moraliza. Na prática as coisas funcionam exatamente da mesma maneira. Não mudou nada? Nada mudou, aliás, e nunca mudará. Portanto, eu penso que há aqui uma grande hipocrisia muitas vezes da classe política e aquilo que se tenta transmitir para a opinião pública, porque finge-se que se quer de facto regularizar todas as contas, impõem-se limites legais, etc. por aí fora, mas no fundo é muito fácil fugir a estes limites. Eu, na minha opinião, muito sinceramente, acho que não deve haver limites para coisa nenhuma. Eu sou livre de dar o que bem entendo, enquanto empresa, enquanto privada, a um partido. Acho que isso não tem problema nenhum. O problema é, de facto, se eu dou donativos em troca de vantagens a meu favor ou a favor da minha empresa, em função dos partidos ou das pessoas que representam cargos públicos. Isso é que aí estamos a entrar no campo da corrupção e isso é complicado. Quando se fala em corrupção, agora, donativos, não quando parece... se fala em políticos, quando se fala em corrupção, é fácil associarmos a corrupção ao financiamento partidário. Portanto, as empresas, as instituições privadas dão dinheiro onde querer o que se pensa é que onde querer algum retorno, alguma coisa em troca. Há aqui duas questões distintas. Uma e acontece com muitos empresários, que em termos autárquicos, se não são, por hábito dão dinheiro até aos partidos todos, se for necessário, ou aos partidos que têm mais possibilidade de eleição. Cai bem, fica bem. E aqui estamos a entrar no campo da ética, que é eu quero abrir um restaurante e vou tentar que esse restaurante seja mais rapidamente licenciado junto da Câmara Municipal e dos Ministérios da Tutela, e então peço um favor às pessoas que estão nos partidos e que têm o poder de decisão para que aligerem as coisas. Isto resulta de um país que a meu ver, funciona mal, mas isso é outra história. E, portanto, podemos entrar aqui no campo da questão ética, não é tanto ao nível da corrupção, mas isto acontece. E é uma forma de agradar aos partidos para depois também aligerar processos. E depois há o campo da corrupção, obviamente, e esse aí tem que ser investigado, tem que ser penalizado e tem que existir leis, e a Polícia Judiciária e o Ministério Público têm que ter mais meios para fiscalizar esses atos, porque obviamente eles também acontecem e também existem. Mas só para se perceber, como é que se faz esta subversão do sistema? Como é que o financiamento oculto continua a existir estes casos que vêm a público, são vários exemplos, como é que isto continua a acontecer? Repara, ou se há alguma maneira de travar... É difícil, obviamente. Vou dar dois exemplos. Um tem a ver com a legislação. Se nós olharmos para aquilo que os partidos gastam, em outdoors, em folhetos, numa série de meios, de carros de som, de pessoas que são pagas para andar a fazer campanha, se calhar se fôssemos olhar para aquilo que os partidos gastam e fazer as contas aos valores do mercado, não cabiam na legislação e nos valores que os partidos estão autorizados a gastar. É muito fácil fazer o seguinte. Eu, por hipótese, sou dono de um banco, de uma empresa de construção, ou de uma outra empresa qualquer, e que eu posso perfeitamente financiar uma campanha do partido sem lhe dar dinheiro.
Basta, por exemplo, todos os outdoors ou os folhetos que vão para as nossas caixas do correio, muitas das vezes, eu, enquanto empresa, peço uma gráfica para fazer esses folhetos, a fatura vem para a minha empresa, eu pago e estou a financiar uma campanha e ninguém soube que eu financiei. Por exemplo, isto é possível. Ou eu ofereço o jantar para uma campanha legislativa ou autárquica, eu, enquanto empresa, ofereço o jantar, sou eu que pago o jantar. Isto também não entra nas contas dos partidos. Não entra como dinheiro oficial da campanha. É muito fácil fugir ao sistema. Este é um exemplo. O outro exemplo tem a ver, e agora podemos entrar no campo da corrupção. Se eu quiser corromper, eu não vou corromper dando um donativo a um partido. Porque isso é demasiado óbvio. Há milhares de maneiras. Como é óbvio, há milhares de maneiras. Portanto, com certeza que, e hoje em dia há meios sofisticadíssimos para o fazer, se calhar o que mais funciona, e toda a gente vê nos filmes, na televisão, é uma mala cheia de dinheiro, não é? Mesmo em termos de cheques, de transferências bancárias, tudo isso, obviamente, dá muitas vistas e com certeza que a corrupção existe e é feita se calhar desta maneira, ou de outras, com contas em offshores, etc. O dinheiro vivo é mais simples. Dinheiro vivo e contas offshore, etc. por aí fora, como se tem falado, e recentemente, a propósito de vários casos, tem sido notícia nos órgãos de comunicação social. Isso sim, isso é que é preocupante, isso é que devia ser mais investigado e devia mais meios para investigar. Não com questões legais, com plafons, não permitindo mais do que X por ano. E já podemos falar daqui um bocadinho sobre a lei que foi tão criticada, só para dizer isto. O Presidente da República votou a nova lei de financiamento partidário, que foi aprovada por todos os partidos no Conselho da Assembleia da República. Antes das eleições, houve um rol de críticas na comunicação social, de politólogos também, de comentadores políticos. Foi uma unanimidade muito simples de conseguir na Assembleia. Foi, só António José Seguro votou contra e Matilde Sousa Franco, ambos do PS, absteve-se. Mas nós já voltamos a esse assunto, já voltamos a falar sobre as propostas de alteração e o veto do Presidente da República, mas para já, vamos até lá à casa, vamos falar com Luís Silva, que nos fala de Sacavém. Boa tarde. E para o seu convidado, para todo o auditório também. Bastaria só analisar as declarações que vocês fizeram na Assembleia da República para chegarmos a essa conclusão de que nem mesmo numa matéria que diz respeito a todos, uns dizem uma coisa e outros dizem outra falando da mesma coisa. Quer dizer, ouvimos o CDS acusar o PSD e o PS de que... Mas eles abstiveram-se nessa determinação, ou seja, nessa lei. Isso não contam, portanto, quem se abstém, ou seja, quem não vota... admite a vitória dos outros, ou seja, admite a proposta dos outros. Portanto, põe o rabinho de fora como se não tivessem culpa nenhuma. Mas depois vimos o PCP a dizer que a culpa da lei que passou, não sei o que, foi do CDS e do PS, porque aprovaram e eles também não fizeram nada. A questão aqui é muito simples. A democracia, tal como a conhecemos, existe na Europa já há centenas de anos. Há países que já vivem com ela ao longo destes anos todos. E funcionam. E, portanto, não se ouve, como aqui, a toda a hora e todo instante, falarem em corrupção de partidos, em corrupção de campanhas, etc. Quer dizer, portanto, isto é no que diz respeito ao financiamento dos partidos. Se eles funcionam, qual é o problema de copiarmos o modelo que eles têm? Até podemos escolher o melhor, aquele que mais eficiência tem demonstrado ao longo destes anos todos. Qual é o nosso problema? Não vejo aí grande... O nosso grande problema nisto tudo é que hoje dizem uma coisa e amanhã já querem outra. Esse é que é o grande problema. E depois é sempre em função das conveniências do momento. E quando assim é, não conseguimos passar da cepa torta, nem conseguimos avançar, nem conseguimos estabilizar. Já andamos aqui nisto há 35 anos, em termos de regime democrático, e ainda agora parece que começámos antes de ontem, ou coisa parecida, quer dizer, e assim dificilmente vamos lá. Nós já ouvimos constantemente falar, eu dou só um exemplo. Imagine que aquela história da ligação do VAR a estes senhores, dos tais 10 mil euros, que até nem é corrupção,
corrupção, porque segundo o que está no documento que lhe é apresentado e que já veio tornado público, não é corrupção, foi digamos que um favorecimento. E quando é favorecimento tem outro nome, não é corrupção. Mas imagine-se que este tipo de trabalho, digamos assim, político, tem a ver com o financiamento do próprio partido. Ou seja, estes senhores acham que, através dessas benesses, ou seja, desta interligação de conhecimentos, que é ilegal, que sendo ilegal, mas se todos fazem isso, porque é que nós não devemos fazer e tal, e está um homem sujeito a ficar com uma carreira completamente destroçada, quando não pode não ser nada para ele, foi para o partido, quando os outros fazem exatamente a mesma coisa. Portanto, há que pôr cobre a isto, não é? Já chega, não há razão para isto continuar sistematicamente. Luís Silva, muito obrigada pela sua participação e pegando também nas suas palavras, acabou de falar do processo Faça Oculta. Vamos já em direto para Aveiro, onde está Joana Branco a acompanhar as audições deste processo. Joana, já saiu o Hugo Sá Godinho, que esteve a ser ouvido esta manhã, com que medidas de coação? Boa tarde. Saiu então com a obrigação de pagar 50 mil euros numa caução, com a obrigatoriedade de se apresentar bissemanalmente ao posto policial da residência e também com a proibição de contactar com os outros arguidos. O Hugo Sá Godinho, sobrinho de Manuel Godinho, saiu então pelas 3 da tarde, altura em que entrou mais um arguido, ao que tudo indica, Carlos Vasconcelos, um quadro da Refer. É então o terceiro membro da Refer que está a ser ouvido aqui no Juízo de Instrução Criminal de Aveiro. Carlos Gonçalves alegadamente obtinha também informações favoráveis para Manuel Godinho vencer alguns concursos públicos alguns concursos públicos na recolha de resíduos e tratamento desses mesmos resíduos. Sendo assim, nós vamos aguardar. Há poucos momentos passou então o arguido Carlos Vasconcelos para ser ouvido pelo Juiz de Instrução Criminal. Vamos aguardar pelas medidas de coação. Às 6 da tarde, o juiz, presidente da comarca do Baixo Voga, vai então prestar essa informação e, nomeadamente, dizer-nos que não sabemos quais são os crimes que estes dois arguidos estão indiciados. Muito obrigada, Joana. Vamos já continuar com os contactos com os nossos telespectadores. Chamo já Vítor Silva, que nos fala de Vila Nova de Gaia. Boa tarde. Sim, boa tarde. Vítor Silva. Sim, boa tarde. Muito boa tarde, está no discurso direto. Boa tarde para si e para o seu convidado. Ora bem, realmente, quer dizer, puxando este tema, o que está mais em causa neste momento será mais o processo Faça Oculta do que propriamente o financiamento dos partidos, porque tudo isto está interligado. O processo Faça Oculta, de alguma maneira, também veio levantar aqui um bocadinho desta polémica do financiamento dos partidos. Ora bem, por vezes é através dos partidos ou através das alturas das campanhas partidárias que algumas pessoas, isto é, mais propriamente empresários, por vezes aproveitam essas alturas para abrirem caminho para mais tarde dar lugar à corrupção. Ora bem, eu vou ser muito prático e muito simples. Na minha opinião, para já, quer dizer, todo este processo da justiça que temos vindo a verificar estes dias tem sido uma autêntica calamidade pública e podemos avaliar bem quanto mal vai a nossa justiça quando as duas entidades mais altas a nível da justiça, fora o Ministro da Justiça, que para já não falou nem tem nada que falar, o ponto que as pessoas estão em desencontro mostra bem o estado da nossa justiça. Mas, avançando um bocadinho no tema, eu gostaria de dizer o seguinte: quer se queira, quer não, há aqui um ato de corrupção e grave ligado a empresas públicas que, por sua vez, pessoas, não quero dizer que sejam todas, porque às vezes fala-se que o Partido Socialista, neste caso, é responsável pela nomeação dos presidentes dessas empresas públicas. Não esquecer que há uma empresa que está falada, que por acaso é a EDP, que por acaso o presidente é a EDP, nem tem nada a ver com o Partido Socialista. Pessoa por quem eu também tenho muito respeito, a pessoa, o presidente da EDP. Não quer dizer que é através dos presidentes que isso é feito. Normalmente é através dos quadros médios ou superiores que a corrupção tem sido feita. De qualquer modo, a minha intervenção é muito curta, relativa ao tema, que é assim: sobre este caso da Faça Oculta, quer se queira, quer não, quer se goste, quer não se goste, há aqui uma ferida que está aberta. E nós sabemos que os partidos da oposição vão abrir essa ferida até o máximo que puderem. Por conseguinte, o Sr. Primeiro-Ministro, por muito que lhe possa custar, deve
neste caso, aceitar, eu não sei o que é que vai seguir sobre as escutas. Vítor Silva, hoje o que estamos aqui a falar não é exatamente do processo face oculta. Mas isto continuando é assim, o Sr. Primeiro-Ministro, quer que custe, quer não custe, deve aceitar que as escutas sejam abertas e que todos tenhamos conhecimento do que se lá passou. Muito obrigada, fica aqui o essencial do seu comentário, eu penso que já ficou claro a sua opinião. Vamos já avançar para a Vila Nova de Gaia, ao encontro do Amadeu Ferreira. Boa tarde. Boa tarde para a menina e para o seu convidado. É com prazer que mais uma vez estou na vossa companhia, porque acho que a TV é pelo menos a principal estação que dá voz ao povo. Ora bem, com respeito ao financiamento dos partidos, quanto às empresas privadas, desde que seja feito legalmente, não acho mal nenhum. Desde que seja feito com legalidade, não acho mal nenhum. Cada um põe o dinheiro onde quiser. Agora, o que eu acho absurdo, menina, e ao seu convidado é o seguinte: é o Estado, ou seja, os nossos impostos, financiar os partidos políticos. Isso é o cúmulo. É mais um dos cúmulos deste país. Quando ouvimos hoje dizer que as reformas de 200 euros tiveram €1, ora financiar um partido, imagine, portanto é só por isto. E agora pergunto eu, porquê é que os partidos não se financiam a si próprios? Quantos autarcas é que temos a nível do país? Presidentes da Câmara, presidentes da Junta, ministros no Parlamento Europeu? Porquê é que eles não... É muito fácil financiar um partido através dos descontos desses autarcas. Eles estão a ganhar dinheiro, têm direito de contribuir para o partido deles. Para que é preciso o Estado, menina, financiar? Acho isso absurdo. Outra coisa que eu também acho absurdo é o seguinte: o caso, por exemplo, da RTP. Vamos pôr uma hipótese. Isto não tem nada a ver ao caso. Mas porquê é que o Estado financia a RTP? Mas isso é outra questão. Isso é outra questão. Mas é a questão, menina. A RTP não é um partido do povo. Nós estamos a financiar a RTP e pagamos duas vezes. Porque pagamos ao Estado, coisa, e depois também pagamos no distribuidor. Quer dizer, pagamos duas vezes. RTP. Depois também há outra coisa. É o caso da EDP. Por exemplo, se dá 1 milhão a menos lucro do ano passado, a fatura quem a tem que suportar, menina, é o contribuinte ao fim do ano. Quer dizer, ano passado deu 3 milhões de lucro, este ano dá 4 milhões, deu 2 milhões, teve 1 milhão de prejuízo em relação ao ano passado, vamos aumentar 3 ou 4% ao consumidor que ele é que tem que pagar. Obrigada, Amadeu Ferreira. Nós estamos aqui hoje a debater o financiamento partidário. Vamos até à Ramada falar com José Silva. Peço-lhe a sua opinião sobre a questão do financiamento aos partidos políticos. Ora, muito boa tarde para si e para o seu convidado. Eu, pegando aqui nas palavras deste ouvinte, por acaso eu até concordo em muitas coisas com ele, o financiamento dos partidos devia ser exclusivamente pelas cotas dos militantes, mais nada, e acabava-se logo com a corrupção dos partidos. E agora, eu quando vejo o Bloco de Esquerda a dizer que não aceita donativos de empresas, isto até dá vontade de rir, quer dizer, não aceita de empresas, mas aceita do dono da empresa. Quer dizer, isto é uma brincadeira. E para ver como eles são todos iguais, aprovaram todos a lei. Portanto, e agora... Ao fim de 30 e tal anos de democracia é que se lembraram de algumas leis. Quer dizer, como se isto tudo nascesse agora. Eu faço ideia, as trafolhices e a corrupção que não devia haver antes destas coisas de começarem agora a comunicação social, a saber. Não concordo com o seu convidado. Portanto, isto há aqui uma coisa lógica. Eu, por exemplo, não voto, não me revejo em nenhum partido político com assento na Assembleia da República, nem em nenhum partido político. Não sou a favor de partidos políticos. Porquê é que eu tenho que andar a financiar os partidos políticos? Eu e mais de quase 60% dos portugueses. Não são daqueles, eu estou a dizer 60% dos portugueses, não é como alguns que os jornalistas tentam convencer as pessoas que foram 60% dos portugueses que escolheram isto ou que escolheram... Não, foram 60% daqueles que votaram. Portanto, há mais portugueses que não se revêem nos partidos políticos e que estão a financiar os partidos políticos. Portanto, a conclusão que eu tiro é que isto realmente, os partidos políticos são um antro de corrupção e depois para pôr os padrinhos, os tios, os afilhados e essas coisas todas. Quer dizer, os partidos políticos, no fundo, o que eu vejo e a conclusão que eu tiro para rematar, há duas conclusões. Primeiro é que os partidos políticos realmente não servem para nada, não produzem nada, produzem zero, só dão despesa ao Estado e para haver democracia, eu considero que não é preciso haver partidos políticos. A democracia é um sentido de liberdade e de responsabilidade que todos temos que ter e para isso não era preciso haver nenhum partido político. E agora, para terminar, vou-lhe dizer uma coisa. Nós, os portugueses, só têm aquilo que merecem. Se os políticos, os partidos são corruptos, foram eles que os escolheram, são eles que vão lá votar, portanto, só têm aquilo que merecem. Portanto, força, corrupção para cima e financiamento de partidos
partidos, de RTPs e tudo. Quando um dia o país ficar em baixo e não houver dinheiro para pagar aos funcionários públicos, eu gostava de ver a quem é que vamos pedir a responsabilidade. Se é aos senhores dos partidos ou são àqueles que não votaram. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua participação. Chamo já Manuel Silva, que nos fala dos Açores. Boa tarde. Olha, boa tarde para si, boa tarde para o seu convidado, boa tarde a todos. A minha opinião é, existem estes partidos na Assembleia da República. Eles não têm feito nada de novo para os portugueses, a favor dos portugueses. Nós vemos corrupção por todo o lado. A justiça é a maior miséria de todos os tempos, até dá para rir, da forma que a justiça está em Portugal. Os partidos aceitam essa coisa. Eu parece-me que isso não devia ser assim, nem devia haver essas coisas por trás a financiar partidos, nada. Devia ser o próprio Estado a financiar no momento das eleições, das campanhas eleitorais, mas igual para todos, quer que os tenham a Assembleia da República, quer para aqueles que não estão lá na Assembleia da República. Porque eu posso estar a financiar um partido, que no caso destes estão na Assembleia da República, com o qual eu não me identifico politicamente. Mas, no entanto, tem partidos que não estão na Assembleia da República, não têm assento na Assembleia da República, com os quais eu me identifico. Porque eu sou contra a corrupção, eu sou contra toda aquela forma em que se faz discriminação das pessoas. Dentro das próprias empresas, no trabalho, há discriminação, não há lei nenhuma que beneficie isso. Agora, que é justo estar a ganhar um salários milionários dentro de uma empresa, enquanto isso tem lá operários a trabalhar, ganham 450 euros por mês. Isto é inadmissível. E o país assim não vai para a frente. Com estes partidos não vai para a frente. E acabou. Muito obrigada pelo seu comentário. Chamo já Maria Gonçalves, que nos fala de Vila Praia de Âncora. Boa tarde, Maria. Olá, boa tarde. Boa tarde. É o seguinte, eu sou uma filha nova, ainda com 43 anos, mas tenho 29 anos de caixa, comecei a descontar muito nova, é como se costuma dizer. E agora estou no fundo de desemprego e doente. E eu quero dizer é que os partidos têm muito dinheiro e nós não temos nada. Eu estou no fundo de desemprego há 4 meses e agora até no momento estou de baixa, porque problemas de saúde, e acontece que estou com 380 euros e é o que eles haviam de ter, sabe? Eles haviam de ter esse dinheiro. E eles, de certeza, que eles não brincavam, não faziam como exames como estão a fazer, de certeza, nem andavam a brincar aos cowboys como eles andam a brincar isto, eles todos juntos aí. E eles é tudo uma comédia. Tanto por começar no primeiro-ministro e acabarem todos, hein? Isto é tudo uma comédia e tudo uma fantachada. É tudo uma brincadeira que eles estão a fazer, pelo menos o que eu compreendo é tudo uma brincadeira. Não compreendo mais nada, é corruptos, é uma miséria. Nós em Portugal estamos numa autêntica miséria. É o que eu digo, o mal é para os doentes, como por exemplo eu, que tenho uma neuropatia, que me deu um AVC com 43 anos, estou aqui meio paralisada, com 380 euros, estou agora, estou no fundo de desemprego e estou de baixa, que me dão, e eles estão aí a brincar aí aos cowboys, sabe? Eles estão aí a brincar com milhares de dinheiro que andam aí a brincar e aí a deitar pelas mãos fora, e uma pessoa com 300 e poucos euros para governar uma casa e para os medicamentos e para tudo. Muito obrigada, Maria, pela sua participação. Fica assim aqui o seu testemunho. Vamos falar também já com Joaquim Santos, que nos liga de Vila Nova de Gaia. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade que me deram. Estou a seguir o vosso programa e vou-vos dizer uma coisa. Estou profundamente decepcionado. E a razão é esta. É que não entendo como é que tem que ser o povo a pagar, efetivamente, o financiamento dos partidos. Não entendo. Não sei porque é que tem que ser os nossos impostos, os nossos descontos, para pagar a esses profissionais. É que esses homens são profissionais da política. É sempre os mesmos. E repara uma coisa, nós temos que financiar essa gente que andam sem trabalhar, que não fazem nada, não defendem, efetivamente, o interesse daqueles que os nomearam e depois entram naquela fase de como? O financiamento dos partidos, uma empresa dá X para beneficiar isto ou beneficiar aquilo. A outra empresa dá tanto porque não sei o quê. E depois esses indivíduos não são responsabilizados. Porquê? Fazem mal, fazem corrupção, fazem o que quer que lhes apetecem e depois não há nada que os responsabilize. Enquanto qualquer funcionário
que trabalhe por conta de outrem é responsabilidade pelo seu trabalho. Ele faz mal, tem que pagar. Esses indivíduos não. Mudam, efetivamente, de lugares, como nós mudamos de camisa. Não fazem rigorosamente, como disse anteriormente, nada, e depois vêm para aí armados em defensores. Mais ainda, quando foi a lei de financiamento dos partidos, houve partidos que se abstiveram. O que quer dizer com isto é que concordaram. O partido, por exemplo, mais à esquerda, o Partido Comunista, até foi buscar mais dinheiro. O que quer dizer com isto? Não votam contra. Não votam porque eles querem dinheiro. Eu acho que eles que deviam efetivamente pagar. Eu concorri na minha vida. Sim, Joaquim Santos, peço-lhe que conclua que nós estamos na reta final do programa. Como? Tem que concluir. Pronto, concluir é o seguinte. Eu concorri na minha vida a determinados lugares e tive que pagar. Eles querem concorrer, têm que pagar. Não somos nós que lhes temos que dar dinheiro. Muito obrigada pela sua participação no discurso direto. José, temos aqui imensas coisas para falar. O que se nota aqui, acima de tudo, creio eu, é um descrédito muito grande nos partidos políticos e é alguma revolta quando as pessoas se apercebem que também financiam os partidos políticos. Verdade. Eu costumo dizer que a democracia tem custos. Nós podemos optar por um modelo, imagine, em que o Estado financia os partidos e dá um montante igual a todos, por hipótese. Foi aqui falado? E nem os particulares nem as empresas podem financiar os partidos e ponto. E ficamos assim. Seria mais transparente, mas também tem o revés da medalha. Podia acontecer exatamente os exemplos que eu dei há pouco. Iriam acontecer com certeza, não é por aí. Ou então podemos optar por um modelo exatamente oposto. O Estado não financia rigorosamente nada. Os partidos vão buscar financiamento aos privados e às empresas, etc. Portanto, mas acho que nem uma coisa nem outra vai resolver o problema. Eu não me choca que o Estado dê algum dinheiro aos partidos. Nomeadamente até para dar alguma oportunidade a partidos mais pequenos também podem ter alguns meios, porque como sabe, partidos mais pequenos que não têm representação também dificilmente captam dinheiro de particulares e de empresas. Portanto, há sempre aqui uma certa promiscuidade. É de facto um tema bastante delicado, é muito complicado. Haver um sistema ideal que não permita este boicote do próprio sistema. Com certeza pode-se encontrar melhoras, mas isto também tem muito a ver com a sociedade que nós somos, a nossa educação, a nossa cultura. Houve algumas pessoas que falaram aqui nos partidos financiarem-se a si próprios. Isto é possível? É possível, eles já os fazem, mas através de aplicações financeiras. Eu recordo-me que, por exemplo, o Presidente, uma das razões que achou para votar e que fez no seu comentário é que achava que os partidos não deviam ter lucro nas campanhas eleitorais. Eu, por acaso, não concordo com isto. Acho que faz sentido. Se os partidos tiverem lucro, pode ser que numa outra campanha não tenham e, portanto, não vejo mal nisso. E, aliás, na generalidade dos partidos, os maiores têm lucro, os mais pequenos até não. Nomeadamente o CDS não costuma ter. Até tem prejuízo. Mas há formas deles financiar a si próprios. Mas depois há imposições que a lei também dá, que é, nomeadamente, um militante por si só não pode dar mais do que 104 euros por ano a um partido. Ora, na prática eles dão muito mais, que é uma questão que também aqui não foi abordada. Houve aqui telespectadores, nomeadamente em concreto o Sr. João Silva, que falava na questão das nomeações para cargos públicos, dos taxos, não foi a expressão que usou, mas é a expressão que se usa normalmente. Isso de facto também acontece. Infelizmente os partidos nem sempre têm os melhores quadros, há pessoas que têm determinados cargos por favores, por apoios que se dão a este ou àquele candidato e não são de facto as melhores pessoas para os cargos. Isso acontece, é um problema dos partidos, grandes guerras internas, isso acontece, todos nós sabemos, mas também a sociedade está estruturada de forma a que é através de um partido político que nós temos um governo, que é eleito, não é? Podemos pensar, extingue-se os partidos, como o telespectador também falou, tudo bem, vamos discutir, vamos alterar o sistema eleitoral, vamos acabar com os partidos, mas usar outras formas, também é possível, mas neste momento é a sociedade que nós temos, está estruturada. Falou-me num aspecto que não é muito falado, dizia-me que em Portugal a maioria dos políticos paga para ser político. Exatamente. Ou seja, perde dinheiro com a política. Exatamente. Portanto, quando eu estava a falar na questão da nomeação dos cargos, etc., é a minoria. De facto, há pessoas que têm salários e regalias bastante elevadas em cargos públicos, mas a maioria das pessoas... A sua profissão. Exatamente. A maioria das pessoas paga para fazer política. Muitas das vezes as sedes dos partidos, a conta da água, da luz, do telefone, a própria renda, as deslocações, o fazer telefonemas, etc., tudo isso sai do bolso de muitos militantes por esse país fora, que fazem política porque gostam, porque têm uma paixão, porque gostam de servir, gostam de fazer bem, muitas vezes também por alguma vaidade na sua terra, por ser eleito para determinado cargo, mas as pessoas ao fazer parte de uma estrutura política pagam do seu bolso para fazer política. Basta olhar para as assembleias de freguesia pelo país fora, que são mais de 4.000. As pessoas que vão às assembleias de freguesia, que se dão ao trabalho de discutir
discutir temas e fazer trabalho em prol da sua freguesia, recebem uma senha de presença para 2 ou 3 assembleias de freguesia que há por ano. Portanto, todas as despesas inerentes ao funcionamento de uma estrutura política e até ao desempenho de determinados cargos políticos, no caso da Assembleia de Freguesia, as pessoas chegam a pagar dinheiro do seu bolso para fazer política. E isto é uma realidade que não é discutida e que as pessoas também, em geral, desconhecem, porque ninguém fala nestas questões. Falamos aqui também no pacote Cravinho, neste conjunto de medidas. De que maneira é que estas medidas podem ajudar a transparecer este sistema de financiamento partidário? É muito complicado, se calhar estou-me a repetir, mas é muito complexo, pelas razões que eu lhe falei ainda há pouco. Todas as medidas de combate à corrupção são sempre bem-vindas. Eu acho que passa essencialmente por 2 coisas. Uma é dar mais meios à polícia e com leis mais severas. Porque o facto de termos leis brandas, na sociedade portuguesa haver aquela sensação de que qualquer pessoa pode fazer o que bem entende, inclusive cometer crimes e não ser punido por isso, ou enganar o outro, o roubar, etc., e não é punido, passa a sensação é um bocado a ideia que os políticos estão um bocadinho acima podem fazer o que bem entendem. Dos outros cidadãos. Depois, na classe política, e eu muito sinceramente, é uma opinião muito pessoal, este caso não vai acontecer nada, rigorosamente nada, ninguém vai preso, não vai acontecer absolutamente nada, não vai haver provas suficientes, etc., por aí fora, porque é assim que a sociedade está montada. Toda a gente tem telhados de vidro, toda a gente, se abrir a boca, tem sempre muito que falar, e portanto, isto é uma opinião muito pessoal, não vai acontecer nada. Muito obrigada, José Bordão, por estar no Discurso Direto. Nós voltamos amanhã às 3. Até amanhã.